Beleza, turma? Bom dia. Vou dar sequência aqui. Vamos lá para a gente encerrar esse assunto de circuitos com diodos hoje. E provavelmente a partir da aula que vem passar a falar de circuitos com transistores. E aí a gente começa a se encaminhar para a parte final da disciplina. É uma parte final meio curiosa, tá? Porque a parte final é metade da disciplina. A gente vai falar de transistores de efeito de campo, transistores bipolares, o resumo da física desses caras. E vou mostrar para vocês a ideia básica para a construção de amplificadores usando esses elementos básicos, tá? Mas a gente vai discutir muitas propriedades, muitas características deles, mas vamos seguir. Beleza. Seguindo, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês dois circuitos que são, aliás, 3 circuitos, tá? 2 deles são bem simples, mas eles envolvem um deles envolve a gente falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do diodo lá, voltar um pouquinho para a física, tá? Vamos começar pequeno aqui. Tem 2 tipos de diodos, eu vou chamar de especiais. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Porque eu tô meio... Tá estranho aqui o áudio para mim, o retorno aqui. Tá tranquilo, professor. Tá tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Tem 2 tipos de diodos que são como se fossem diodos especiais, tá? Um deles a gente chama de LED. LED é o Light Emitting Diode, né? O diodo emissor de luz, tá? Ele funciona exatamente igual o que a gente estava fazendo aqui até agora, tá? Deixa eu melhorar, né? Exatamente na mesma ideia, tá? Onde eu tenho uma tensão VD, uma corrente D que eu vou convencionar positivos nessas polaridades aqui que eu estou escolhendo. Mas ele tem uma característica que é o seguinte. Aí ele funciona bem do mesmo jeito do diodo, diodo, eu chamo assim de comum, tá? Diodo retificador, né? Abaixo de uma tensão VD1, esse cara não conduz, funciona como chave aberta. Acima de uma tensão VD1, ele deixa passar corrente no sentido positivo, tá? Funciona exatamente igual. Só que esse cara aqui tem uma propriedade interessante, que é o seguinte. Na hora que ele está nessa situação aqui de polarização direta, tá? Ele emite luz. Na verdade, tá? Para ser bem justo, todos os diodos que a gente viu, todos os diodos que vocês encontrarem por aí, na hora que eles estão conduzindo, eles estão emitindo algum tipo de radiação também, tá? Algum tipo de radiação eletromagnética também, tá? Eles liberam algum tipo de energia nessa forma luminosa também. Qual que é a diferença do LED para qualquer outro diodo que não seja feito para isso, tá? Eles são construídos com materiais diferentes. Normalmente não se usa silício para fazer LEDs. Eles são construídos com materiais que emitem essa luz aí, essa radiação, em alguma frequência, ou que esteja na faixa do visível, e aí você vê a luz que está saindo ali, ou na faixa do infravermelho, do infravermelho próximo do visível, tá? Por exemplo, vocês já devem ter visto alguns controle remoto, e você olha meio que na frente dele, né? Assim, para onde ele aponta, e tem só uma lâmpadazinha assim, e é uma lâmpadazinha meio boboca, tá? Porque você aperta os botões e quando você está olhando para ela, não aparece nada. Assim, aparentemente não está acontecendo nada, tá? Aquilo ali é um LED infravermelho que quando você aperta um botão, ela pisca num determinado padrão, que tem alguma determinada codificação, tá? Como se fosse quase como se fosse um código Morse. Ela pisca ali, e lá no outro lado, no equipamento que ela está controlando, tá? Tem algum receptor, um fototransistor ou um fotodiodo, que percebe, tá? É um sensor que recebe aquela diferença de luminosidade ali e traduz numa diferença de corrente, tá? Ela meio que
vai fazer uma corrente análoga àquele piscadinho que está acontecendo ali. Tá? Inclusive, façam um experimento, tá? Se vocês tiverem algum controle desse aí na mão, pega o telefone celular de vocês, em particular, se for um telefone um pouquinho mais antigo que nem o meu aqui, ó, o meu iPhone 8, acho que ele é de 2016 ou 2015, por aí. Em especial esses telefones um pouco mais antigos, tá? Você aponta a câmera dele para esse LED aí de controle remoto, que aparentemente não acende, e apertar algum botão, você vê a parada piscando, tá? Ou essas câmeras aqui, elas são razoavelmente sensíveis à radiação no infravermelho, tá? Isso é inclusive um problema para fotografia. Mas em algum momento vai ter uma disciplina aí de fotônica, o professor Romariz normalmente que oferece, que fala bastante detalhes sobre sensor de imagem, fotografia, lentes, essa coisa toda, tá bem interessante. Mas vamos lá. Então, basicamente, o que a gente precisa para acender um LED? Fazer circular alguma corrente por ele, tá? Como que a gente faz isso? Oi. Uma pergunta. Como eles fazem para deixar meio que único essa referência? É o tipo de frequência ou algo tipo? O que você chama Por exemplo, de referência única? Quando a gente abre o portão com esse controle, a gente não consegue abrir outro portão de outra casa. Como é que eles fazem para deixar único essa referência? Cara, então, aí tem algum tipo de codificação lá nos pulsos que estão sendo emitidos, tá? Que tem algum tipo de código, por exemplo, portão. Portão é muito raro usar infravermelho, tá? Normalmente usa algum esquema de rádio, mas o princípio é o mesmo. Eles fazem algum tipo de codificação digital ali, onde alguns daqueles bits funcionam como se fosse um código, uma chave, né? E aí o código o padrão de pulsos que o seu controle emite, ele está sincronizado com o padrão de pulsos que o equipamento do outro lado está esperando, tá? Ele está sempre vendo esses pulsos de rádio, mas quando ele percebe um padrão que não é o que ele está esperando, ele não faz nada. Entendi. Tá? Normalmente os equipamentos são assim. É a mesma coisa do telefone celular. O telefone celular está sempre vendo ele está meio que sempre vendo quase assim, tudo que a operadora tá circulando aqui. Só que ele meio que tem um código, tem um esquema de codificação, onde ele percebe, isso aqui não é para mim. Tem um esquema de endereçamento. Isso aqui não é para mim, então deixa quieto, não faz nada. Tá? Ele tem um canal de controle no sistema celular, onde o telefone está sempre conectado o tempo todo e ele está sempre olhando o que acontece naquele canal de controle. E aí, quando chega uma chamada para ele, a operadora vai naquele canal de controle, broadcast, tá todo mundo ouvindo, tá? Ela vai lá, emite um determinado código falando assim, eu quero esse telefone aqui, eu quero o telefone com esse endereço aqui, né? E aí aquele telefone percebe isso e aí acessa um outro canal que é de fato o canal de comunicação. Aí vem a chamada. Tá alguma coisa parecida, tá? Normalmente é alguma coisa assim, nessa linha. Mas beleza, vamos voltar aqui para assuntos um pouco mais mundanos, tá? Pergunta, como é que a gente faz para acender um LED, tá? E se vocês repararem, eu quero ver um caso bastante comum aqui com vocês, que é o caso onde eu tenho, tá? Um circuito digital do lado de cá, tá? Tem um circuito digital do lado de cá, o bicho tem um pino de I/O, tá? Que vai produzir somente duas tensões, ou próximo de duas tensões, tá? Uma delas, o 0, uma delas, que eu vou chamar aqui de VDD, tá? São as duas únicas tensões que o circuito digital consegue produzir no pino de saída. E aí eu quero acender ou apagar um LED, tá? É tão simples, tá? É tão simples quanto a gente vir e colocar alguma coisa assim. Mas muita atenção, porque isso aqui tá problemática, essa conexão ainda. Deixa eu explicar por quê, porque se botar mais uma coisinha. Vamos lá. Repare que, olha o que está acontecendo. Eu travei a tensão em 0 volts do lado de cá nesse LED, nesse diodo. Quando a saída lá do circuito digital, tá, tiver nível lógico baixo, tiver em 0 volts do lado de cá, a tensão VD que eu estou vendo naquele diodo é 0. 0 menos 0 é 0. Eu estou operando aqui. Não está circulando nenhuma corrente naquele diodo. O diodo vai ficar apagado. O LED vai ficar apagado. Tá?
Ao passo que, quando eu vier colocar nível lógico alto na saída desse circuito digital, eu vou considerar que esse VDD aqui é de 5 volts, mas seja lá qual a tensão que seja aí saindo, tá? Aqui vai aparecer 5 volts. E aí percebam a questão que é, o VD em cima daquele diodo é 5 menos 0, 5 volts, tá? E aí se eu estiver considerando um VD1, e é um número bastante típico, tá? Para LEDs, na faixa de 2 volts, 1.8, 2.2, 2.1. Lá no Moodle eu coloquei alguns datasheets, que vocês vão ver lá, tem uma tabela enorme, com vários LEDs diferentes, tá? Porque LEDs de cores diferentes podem ter esse VD1 de valor diferente. De toda forma, tudo gira em torno mais ou menos dessa faixa aí, de 2 volts, tá? Esse VD1 de LED. É bastante comum achar em torno desse valor aí. Percebam que eu estou operando uma tensão bem acima desse VD1. E aí lembrem que o diodo, ele na real, é aquela curva exponencial, tá? Aquela curva exponencial. Onde eu faço alguma coisa assim, né? Uma aproximação assim, e o VD1 você escolhe aqui em algum lugar. E aí a questão é, quando você está com uma tensão muito acima desse VD1, a corrente ela vai ficar muito grande mesmo. Assim, um pouquinho a mais de tensão, fica muito mais corrente. Tá? É uma característica exponencial. Qual é o problema disso? Tá? Reparem uma coisa aqui. A potência que está sendo dissipada nesse dispositivo vai ser VD vezes ID. A tensão tende a ficar mais ou menos, aliás, a tensão aqui que eu estou colocando nesse cara aqui é 5 volts, tá? É a tensão que a gente está vendo em cima desse cara. A corrente é uma corrente grandona. Sei lá, tá? Tem que ir lá olhar no datasheet, mas sei lá. Vamos chutar aqui 500 mA, 100, sei lá, 1 ampere, 1000 mA, né? Por aí, tá? Vai ficar uma corrente grande. Isso quer dizer que a potência desse cara tá grande, razoavelmente grande, tá? E aí, lembrem de uma coisa aqui, tá? Que é uma conta que vocês fizeram lá no segundo grau, e em algum momento vocês viram aqui em alguma disciplina da UNB também, que nunca mais vocês consideraram, tá? Quando vocês estavam estudando lá no segundo grau, aquela história de calor, né? Transferência de energia por meio do calor, tá? Tinha uma equação que era Q igual a MC delta T. A quantidade de calor que está sendo transportada, tá? Assim, que a quantidade de energia que está sendo transportada nessa forma de calor é energia em trânsito, né? Tirar de um lugar e para o outro, era proporcional à massa do dispositivo, da coisa envolvida lá, do corpo que está trocando calor, uma constante que depende do material que ele é feito e a diferença de temperatura, né? Lá, inclusive, chama assim, T, delta T era temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui, eu vou considerar que é a temperatura ambiente, temperatura do dispositivo, porque normalmente ele está mais quente do que o ambiente, tá? O dispositivo esquenta, então o calor tenta ir de onde está mais quente para onde está mais frio. Temperatura do dispositivo menos temperatura ambiente, tá? Vai ser esse fator aqui. E aí perceba uma coisa aqui, tá? Na hora que um dispositivo elétrico qualquer, tá? Qualquer, ele está dissipando energia, uma parte dessa energia vai sair, nesse caso aqui do LED, vai sair na forma de luz. Uma parte da energia, por exemplo, aqui no meu fone de ouvido, vai sair na forma de som. Vai transformar em uma onda mecânica, movimento, tá? No monitor aqui que está na minha frente, que está na frente de vocês agora que estão me assistindo, vai se transformar em luz também, tá? Numa imagem. E por aí vai. Só que, tá? A natureza, normalmente esses fenômenos eles são razoavelmente eficientes, tá? Normalmente a maior parte da energia ela vai ser dissipada na forma de calor. O dispositivo vai esquentar, tá? Então eu vou considerar aqui, e aí que basicamente, sim, praticamente toda a energia que está entrando naquele LED
uma partezinha pequena vai virar luz, e é bastante eficiente mesmo esse processo, tá? E a maior parte vai virar calor, tá? E aí, olha só o que está acontecendo aqui. Essa potência no diodo aqui vai sair aproximadamente quase toda nessa forma de calor. E aí, perceba o negócio aqui, tá? Para essa potência aumentar, tá passando muito mais corrente lá, a potência aumentou. A massa do dispositivo é fixa. Ela não muda. A constante de térmica aqui desse dispositivo não muda. Só depende do material que está lá, mas não muda à medida que eu estou botando mais energia elétrica nele. A temperatura ambiente, a gente vai considerar que ela não muda. A temperatura onde ele está enfiado aqui. Tá? A gente vai considerar que ela não muda. É aproximadamente constante. Em particular, se tiver ventilação. Tá? Reparem que, se a potência elétrica subir, eu quero que essa quantidade de calor aqui que está saindo aumente, a potência térmica aumente, tá? Para poder tirar essa energia aqui de dentro do dispositivo. A única variável que tem para se mexer aqui, tá? É temperatura do dispositivo. A temperatura do dispositivo tem que aumentar para essa coisa aumentar, tá? Por isso que os equipamentos elétricos esquentam. Por isso que todos os equipamentos elétricos basicamente esquentam, tá? Porque eles estão tentando. Eu estou injetando energia numa modalidade e essa energia vai ter que sair lá deles, vai ter que ser transformada. Uma parte vira o trabalho útil que a gente está querendo, mas uma outra parte, normalmente uma parte relevante, tá? Vira outra coisa. Essa outra coisa vai ser calor. Calor é a forma da natureza carregar grandes quantidades de energia, tá? Parece que é tudo meio que feito, tá? Para esquentar na natureza. É um negócio realmente é a forma de transporte de energia massiva, tá? Qual que é o problema aqui, então, de eu deixar a potência num LED muito grande, tá? Opa, ele vai esquentar demais, e quando alguma coisa esquenta demais, pensa aí, tá? Intuitivamente, derrete. Derrete ou vira gás, tá? Ou vira líquido ou vira gás, mas o sólido ou vira líquido ou vira gás, normalmente, tá? É o que a gente está acostumado. E aí, o que acontece, então, se eu faço essa conexão aqui, tá? Ó, ligo aqui os 5 volts direto no LED, tá? Esse cara, tô botando 5 volts, vai ficar com uma corrente razoavelmente elevada, potência tá alta, esse cara vai esquentar, tá? Lá nos datasheets também que vocês vão encontrar, que estão lá no Moodle, tá? Ele vai falar para você quanto que é a potência máxima de operação de cada um daqueles LEDs ali, tá? Normalmente alguma coisa na faixa de miliwatts. 1 miliwatt, 2, 3, 10 miliwatts. Não passa muito disso, tá? Não passa muito disso. Isso quer dizer o seguinte, eu não posso deixar essa potência ficar muito grande, porque senão eu literalmente vou queimar o dispositivo, tá? Literalmente. Quando a gente diz que um equipamento queimou, aqui em eletrônica, né, mundo da engenharia elétrica, é porque literalmente queimou, tá? Ó, esquentou demais, ficou quente demais, e a parada derreteu, a parada queimou, tá? Literalmente queimou. Nesse caso aqui em particular, o que acontece, tá? O LED tá dentro, normalmente a eletrônica tá dentro de um invólucrozinho, tá? Um encapsulamento, que é hermeticamente fechado. Ele fica lacradinho lá dentro da caixinha preta dele. E aí, quando a potência aumenta, vocês lembram de ter, e aí por curiosidade, tá? Vocês lembram de alguma coisa no ensino médio? Vocês viram que era muito estranho, tá? Que era chamado de ponto triplo, que era um gráfico, alguma coisa assim, tá? Eu nunca sei qual região é qual, tá? Mas tinha uma região de pressão e temperatura, onde o material estava sólido, uma região onde o material estava líquido e uma região onde o material está gasoso. Existe o tal do ponto triplo, que é uma condição específica de temperatura e pressão, onde estão coexistindo, tá? O gás com líquido e com sólido ao mesmo tempo, né? Tudo misturado ali naquela coisa toda. E tem determinados caminhos aqui, a depender do que está acontecendo com a pressão e com a temperatura, tá? O caminho normal que a gente está acostumado a ver, tá? Que é a pressão ambiente, é a gente esquentando o material, e aí o sólido fica líquido, e aí depois ele fica gasoso. Esse é normalmente o caminho que a gente está acostumado. Só que, quando as coisas estão
fechadas, assim, invólucros, encapsulamentos hermeticamente fechados, tá? Quando a gente vai mexer na temperatura, a gente acaba mexendo na pressão também, tá? E aí existe a possibilidade do sólido, por exemplo, virar direto gás. A gente chama isso aqui de sublimação, né? Sólido, pá, direto ele vira gás, ele não vira líquido lá no meio do caminho, tá? É isso que acontece normalmente quando com esse tipo de dispositivo aqui lá dentro, tá? Se aumenta a corrente lá, aumenta a potência de maneira meio que descontrolada, assim, acima de um determinado limite, tudo aquele material que é sólido, que forma o dispositivo, pá, vira gás. E aí, na hora que vira gás, qual é a questão? Tá? Lembra lá que o diodo é uma junção de dois materiais, P e N tem que ficar bem separadinhos, tá? Eles são bem separadinhos porque eles são sólidos. É um sólido, né? Na hora que vira gás, pá, mistura tudo. Virou tudo uma bagunça aqui. Ficou tudo misturado, tá? E aí eu não tenho mais essa característica de junção. E aí eu perco a propriedade básica do meu dispositivo, a função básica dele. Beleza, professor, estou entendendo. Como é que eu faço para isso aí não acontecer então? Tá? A gente precisa de algum mecanismo de limitação de potência. Eu preciso, de alguma forma, limitar a potência que vai ser dissipada em cima desse cara. E aí percebam que potência é tensão e corrente. Tá? Como é que eu vou limitar no meu caso aqui, tá? Como é que eu vou limitar a potência que está sendo dissipada? Horas, olha o meu modelo. Volta no meu modelo. Porque, em tese, olhando a equação da potência, eu posso mexer na tensão ou na corrente. Mas olha o meu modelo. Eu estou usando um modelo que a gente chama de queda de tensão constante. Na hora que o diodo está conduzindo, a gente considera que a tensão em cima dele está fixa. Tá? Então, a gente considera que esse VD ele está fixo, fica uma constante. Tá? Uma constante igual a quanto? Igual ao VD1, igual a tensão de condução desse diodo. Quem está livre para se movimentar aqui nesse modelo é a corrente. Então, o que a gente precisa fazer é limitar a corrente. Tá? Como é que a gente faz isso? É super simples, tá? O que a gente vai fazer aqui é botar um resistor. E dar uma olhada numa coisa aqui, tá? Olha essa situação. Estou com 5 volts do lado de cá. Vou botar um resistor, eu vou chamar só de R, a gente precisa calcular quanto que é o valor desse resistor, tá? Eu tenho um diodo do lado de cá. Eu vou considerar que esse diodo está em condução, tá? Que está conduzindo. Eu vou fazer essa hipótese de condução. Se ele está conduzindo, a tensão que está aqui em cima dele vai ser igual a VD on, tá? E aí repara uma coisa. A tensão que tem em cima desse resistor aqui vai ser, vou chamar de VR. A tensão que tem em cima do resistor será 5 menos VD1. 5 volts menos VD1. Essa é a tensão que o resistor está vendo, tá? E aí, reparem uma outra coisa. Lei de Kirchhoff das correntes está falando para mim que essa corrente é igual a essa corrente. Ó, a corrente está entrando nesse nó aqui, é igual a corrente está saindo. Então, a corrente IR aqui no resistor vai ser igual a corrente ID. E aí, eu posso escrever que a corrente no diodo vai ser 5 menos VD1 dividido por R, tá? 5 menos VD1. 5 é a tensão de entrada lá, tá? Pode ser qualquer tensão. Estou usando 5 nesse exemplo aqui. E aí perceba uma coisa. Essa aqui vira a equação de projeto para você projetar o valor desse resistor aqui. Que basicamente todo LED tem um resistorzinho acompanhando ele, tá? Para limitar a corrente que passa nele. Basicamente todos, tá? Obviamente, quando que não vai ter? Quando tiver alguma outra coisa que limite essa corrente, tá? Mas no geral a gente bota um resistorzinho lá para limitar a corrente. Como é que eu escolho o valor desse resistor? Horas. Eu conheço o diodo que eu estou usando. Então, sei lá, por exemplo, estou usando um LED que tenha VD1 de, sei lá, tá? Para um exemplo aqui qualquer. 2,1 volts e que a corrente precise ser de 10 miliamperes para ele acender, num brilho razoável. Eles especificam lá também no datasheet, tá? Horas, ID, 10 mili. O 5
é a tensão que eu estou querendo colocar na entrada, então eu sempre conheço esse cara aqui também. O VD1, 2,1, eu conheço o LED, só tem uma incógnita nessa parada. Você vai lá e calcula o valor do resistor. Nesse caso particular aqui, vai dar 5 menos 2,1 dividido por 10, dá 290 ohms. Isso, 290 ohms. Você vai lá na gaveta, não tem resistor de 290 comercial, mas tem resistor de 300 ohms. Vai lá e pega um resistor de 300 ohms e bota aí, que vai dar aproximadamente a corrente que você quer. Pronto, tá tudo certo, tá? Repare que, se você quer aí o datasheet também diz, normalmente tem umas curvas, tá? De corrente com potência, quantidade de brilho, tá? Em lumens que sai, quantidade de luz que sai. Normalmente, quanto mais corrente, mais brilho acontece, quanto menos corrente, mais apagadinho o LED fica, tá? E aí você controla, falando assim, beleza, quanto de corrente eu quero? Se eu quero mais corrente, repare que precisa ser um resistor menor. Se eu quero menos corrente, precisa ser um resistor maior, mas não vai ser nada assim, tipo, 10 vezes maior. Normalmente não, tá? Você vai lá, pega o resistor. Normalmente, os resistores que acompanham LEDs são todos aí nessa faixa, 100 ohms, 200, 300, 400, 500 ohms, todos mais ou menos nessa faixa, tá? Vai lá e coloca o resistor para limitar a tensão que está circulando naquele LED ali. Simples assim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? É bem tranquilo, tá? É para ser tranquilo mesmo. A única coisa que você tem que atentar é não tentar ligar o LED sem ter alguma coisa para limitar a corrente dele. Senão ele vai queimar. Professor, Pergunta, se o diodo estivesse em paralelo com o resistor, a corrente iria toda pro diodo? A corrente tem de ir toda pro diodo, tá? Porque olha só. No caso do curto, né, que faz. Porque na hora que esse cara aqui, é isso que você tá me perguntando aqui, ó. Se eu botar uma tensão, sei lá, razoavelmente grande aqui, a tensão em cima repare que a tensão no resistor é igual a tensão no LED, tá? O LED, no diodo. O diodo tá vendo ali tensão acima do VD1, então ele deve conduzir. Na hora que ele deve conduzir, ele deve virar como se fosse um curto-circuito. Lembra que fonte de tensão, ele vai virar uma fonte de tensão, tá? Fonte de tensão parece com curto-circuito. Foi isso que eu comentei lá nas primeiras aulas com vocês, tá? Então, na hora que você enfia uma fonte de tensão nesse lugar aí, é como se você estivesse fazendo um curto-circuito. E aí a corrente tende a vir em toda por aqui e não passa nada pelo resistor, tá? Porque na hora que dividir, ela vai ter um caminho com alguma resistência, um caminho com quase nada de resistência, a corrente tende a ir toda para o caminho que não tem quase nada de resistência, tá? Aí repare lá, ó, a corrente naquele diodo vai ficar vai ficar elevada, a potência vai ficar elevada, ele vai provavelmente queimar, tá? Existem diodos de potência, assim que a gente chama, tá? Tipo, diodos que são feitos para muita corrente, tá? Mas eles são uns caras grandes, assim, ó, o pessoal usa em sistemas de retificação de alta potência, né? De transição de energia, tá? Mas eles são grandes mesmo, assim, uns trambolhão, pesados, assim, tá? Aqui aí eles são feitos lá para muita corrente, tá? Sei lá, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, tem diodo monstruoso. Mas o que a gente está trabalhando aqui normalmente são de pequena potência, tá? Aí essa coisa de eletrônica de potência é uma disciplina específica aqui que vai tratar desses dispositivos especiais de potência, tá? Aqui a gente vê sempre a coisa em baixa potência. Tudo bem, Danilo? Danilo, não, desculpa, Ronald, né? Vamos seguir aqui. Tranquilo. Beleza, vamos seguir aqui. Tem um outro tipo de diodo que eu vou considerar ele, que eu vou chamar ele de especial, tá? O LED é especial porque ele brilha, tá? Tem um outro tipo de diodo, que eu vou chamar aqui de especial, tá? Que é o que a gente chama de diodo Zener, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, uma coisa, num fenômeno que acontece em diodos. Na verdade, dois fenômenos que geram um efeito parecido, tá? Volta aqui na junção PN. Tá aqui, ó, PN. Naquela situação de polarização reversa, tá? Que era quando eu estava com a seguinte situação. Ó. Eu tenho menos... Aliás, eu vou colocar assim, ó, mais do lado de cá, menos do lado de cá. E eu estou colocando menos
vou chamar de menos V. Eu vou botar uma tensão negativa, tá? Vou chamar de menos VD. Estou botando uma tensão negativa, polarização reversa, tá? Nessa situação aqui, o que a gente viu que acontece, tá? Acontece o seguinte, ó. No lado P, acumulou região de depressão, lembra lá? Acumulou carga fixa negativa. No lado N, acumula carga fixa positiva, na região de depressão. Aqui dentro tinha um campo elétrico apontando do mais para o menos, do mais para o menos, tá? O campo elétrico da barreira, o campo, o potencial de barreira, que a gente chamou esse campo aqui, campo interno da junção. E aí eu estou aplicando um campo externo, reparem que ele vai apontar, tá? Ó, da direita para a esquerda, porque apesar do mais estar do lado de cá, eu estou botando tensão negativa, então o mais está do lado direito, tá? Estou botando assim só para ficar na mesma convenção que a gente está usando lá em circuitos VD e UID, tá? Na mesma convenção de positivos. Então eu estou botando um campo elétrico externo, que eu vou chamar de sei lá, X aqui, ó, externo, tá? Que reforça, que aumenta a intensidade do campo dentro da barreira, tá? Então é isso que está acontecendo. Tem um campo, tem um potencial lá, e tem um campo externo que reforça esse campo interno. E quanto mais negativo, quanto mais intensa essa tensão que eu estou botando lá de fora, mais intenso é esse campo que eu estou aplicando aqui, esse campo total que está somando uma coisa com a outra, tá? E aí eu gostaria, guarda isso, essa é a situação que está acontecendo, a situação de polarização reversa. Deixa eu fazer um parêntese aqui, que vocês vão ver que tem tudo a ver, tá? Olha só o negócio aqui, uma outra situação do dia a dia, tá? De vez em quando tá chovendo, aí você olha olha para fora, assim, pega lá na tua janela e olha aquela coisa, nuvem de tempestade, aquele tempo preto e tal, tá? O que está acontecendo ali? Tem uma nuvem cheia de, carregada lá de partículas, de água, com poeira, a parada toda. Aquele troço ali tá em constante movimento, é um monte de gás, tá? Então tá movimento pra caramba ali. Essa coisa vai se eletrizando, vai se eletrificando, vai acumulando carga. No mesmo fenômeno, tá? De você pegar um balão, esfregar assim na cabeça, no cabelo, assim, ou na roupa, ou em alguma coisa meio felpuda, mas esfregar assim no cabelo, e ela ficar eletricamente carregada, ela acumular carga, acumula tanta carga que você consegue atrair algumas partículas pequenas, tipo um pedacinho de papel, areia, tá? Gruda no balão, tudo bem? A mesma coisa acontece naquela nuvem negra lá de tempestade, tá? Ela vai acumulando carga aqui. Eu vou considerar que é carga positiva, mas pode ser que seja negativa, tá? As duas coisas acontecem. E por outro lado aqui, isso está lá no céu. No chão, a gente está vendo a Terra, tá? E a Terra é um bicho é um bicho bastante especial, tá? Porque é um repositório monstruoso de cargas elétricas, tá? E ele é tão grande, a Terra é tão grande, mas tão grande, que a gente considera que ela aceita, quando a hora que você injeta cargas na Terra, ela é capaz de absorver essa parada sem nenhum problema, tá? Sem mudar muito, assim, sem mudar de maneira observável o balanço de cargas na Terra. E ela é capaz de fornecer cargas para você, tá? Perder cargas para alguma coisa fora da Terra, de maneira que não muda muito, não muda de maneira observável o balanço de cargas da Terra, o balanço elétrico da Terra. Ela é tão grande que é como se tivesse quantidade infinita de cargas lá para você tirar ou colocar lá nela, tá? Basicamente isso que acontece. E aí repare uma coisa, tá? Aqui na Terra, olha só o que está acontecendo, tá? Tem uma diferença de potencial, tem mais no lado de cima, tá razoavelmente neutro embaixo, vou considerar que é menos. Tem um campo elétrico. Tem um campo elétrico entre a nuvem, induzindo aqui entre a nuvem e a Terra. É um campo elétrico induzido entre a nuvem e a Terra, tá? Então a gente está sempre imerso em um monte de campo elétrico, tá? O tempo todo, isso aqui está o tempo todo acontecendo. E aí, repare uma coisa, tá? Por que na nuvem de tempestade acontece um relâmpago?
trovão, não só o trovão, mas o relâmpago, tá? Que é o que interessa aqui pra gente. Esse fenômeno do raio, né? A descarga eletromagnética, a descarga eletrostática, tá? Essa coisa aí, ó, a nuvem, vai batendo uma coisa na outra, esfregando uma coisa na outra, as partículas que estão ali, vai acumulando carga. Quanto mais carga acumular, mais intenso está ficando esse campo elétrico aqui, tá? E lembrem-se que o campo, ele, tipo assim, esse campo aqui, tá? Ele vai ser proporcional, né? Ao potencial, diferente do potencial, que tem entre 2 pontos, dividido pela distância entre eles. Então, apesar da distância estar razoavelmente elevada, tá? Do chão até o céu, lá onde está a nuvem, o potencial vai ficando muito grande. Porque a nuvem é grande, tem muita carga lá para poder acumular. Tudo bem? Basicamente isso que acontece. E aí chega uma hora que esse campo aqui fica tão grande que o ar, que é o meio que tem entre a nuvem e a Terra, o ar, que normalmente é um material isolante, eletricamente isolante, é um bom isolante, inclusive, tá? O material que é eletricamente isolante, ele se torna um condutor. Todo material isolante tem um limiar a partir do qual um campo elétrico suficientemente intenso transforma ele num condutor, tá? O campo é tão intenso que ele injeta a carga lá e não quer saber se é isolante, o que é. A parada vai atravessar a carga lá. Ele vai acontecer o que a gente chama de rompimento rompimento dielétrico, tá? O rompimento eletrostático. Na hora que isso aí acontece, que o ar vira um condutor, e aí essas cargas aqui, elas encontram um caminho para poder chegar, para poder se descarregar, né? Descer até a Terra. Ou subir, tá? Da Terra até lá em cima, para equilibrar as cargas que estão lá em cima. Tanto faz, tá? Tem hora que você filma o raio, ele tá descendo, tem hora que você filma o raio e ele subiu. Tanto faz, tá? Isso não importa. O que importa pra gente é que formou-se um caminho que conecta essas duas cargas, como se fosse um fio, e aí a nuvem descarrega para o piso, tá? Nessa hora aqui, percebam, tá? A corrente que circula fica elevadíssima, porque o isolante começa a se comportar como se fosse um curto-circuito. E aí, minha amiga, a tensão está super alta, a resistência nesse caminho repentinamente ficou muito baixa, a corrente é altíssima, assim. Dá um pico de corrente muito rápido, tá? Por isso que, tá? Isso aqui é tão rápido que o ar, na hora que passa essa corrente toda aí, a corrente fica tão grande que o ar esquenta tanto que ele emite luz, por isso que a gente vê um relâmpago, tá? E esse ar esquenta tanto naquela regiãozinha ali, ó, tá? Naquela região, o ar esquenta, ele vai expandir. E aí percebam que ele expande primeiro mais perto disso aqui, e aí ele vai expandir, vai formar uma onda que vai se propagar, uma onda de pressão mesmo, tá? Expandiu alguma coisa, vai formar uma onda que vai se propagar, passa algum tempo, a gente escuta o trovão, tá? Tanto o relâmpago quanto o trovão são consequência dessa quebra de elétrica aqui que aconteceu, tá? De ter a condução super rápida acontecendo aqui, uma descarga elétrica. Tudo bem? Beleza. Percebam que, olha o que acontece no ar, tá? No ar, quando esse cara aqui começa a conduzir, ele expande, não sei o quê, o ar tá tudo gás, depois ele ocupa de volta aquele espaço ali, tá? Se fosse num material sólido, que era o que estava acontecendo lá no LED queimando, agorinha, tá? Se fosse no material sólido, o sólido queimou, e aí virou gás, só que aí o gás vai ocupar aquele espaço que tem ali, que tinha o sólido, tá? Só que ele não forma o sólido todo com a estrutura certinha, bonitinha, e por isso que o dispositivo para de funcionar. Tudo bem? Beleza. Repare que campos elétricos elevados, tá? Campos elétricos elevados, eles podem tornar os condutores
os isolantes em condutores, tá? Guarda isso aqui, porque isso aqui vai ser um fenômeno que vai acontecer nos transistores MOS e tal. A gente vai mostrar para vocês, tá? Porque o campo, para ficar grande, não precisa ter uma tensão muito grande, só basta ter uma distância muito pequena, tá? Beleza. Dito isso, tá? Acontece uma coisa parecida, não é exatamente aqui, mas parecida, tá? Aqui dentro do dispositivo, que a gente vai chamar de ruptura, tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou tendo um campo elétrico cada vez maior à medida que eu vou aumentando essa tensão negativa, tá? E aí, eu tenho uma partícula, eu vou considerar que é mas é elétron, é lacuna, o que quer que seja, vendo um campo elétrico, tá? E ela está sendo acelerada. Vai ganhar uma determinada energia por conta desse campo. O campo vai acelerar ela. E aí, olha só o que está acontecendo. Tem várias cargas aí dentro. Tem uma densidade de carga razoavelmente alta. Um bicho desse aí, pode ser que ele encontre um átomo. Deixa eu desenhar aqui a rede, né? Pode ser que ele encontre, nesse meio do caminho, no movimento dele aqui, ó, uma ligação química daquelas que formam o cristal, tá? Que mantém o cristal sólido. E esses elétrons, eles vão interagir. Tá? Eles vão interagir. É meio que... Você pode pensar que é como se fosse uma colisão. É um mecanismo um pouco mais complicado que uma colisão clássica, tá? Porque essa coisa aqui é toda ondulatória e tal, tem incerteza, tem um monte de coisa. Mas você pode pensar que é como se fosse uma colisão. Vai acontecer uma interação entre aquela carga que está móvel, que adquiriu muita energia porque o campo acelerou ela, tá dando muita energia para ela, e ela interage com algum outro elétron que está participando da ligação. E nessa interação, pode ser que o elétron que está na ligação consiga absorver essa energia da carga que está vindo de fora. E aí o que acontece? Eu quebro uma ligação dessa aqui e eu formo aquela história, né? Pares, elétron, lacuna. E aí que eu estou formando, tá? Um elétron e uma lacuna. E aí percebam que no momento que isso acontece, os dois estão vendo o campo, tá? A lacuna vai ser acelerada na direção do campo, o elétron vai ser acelerado contra o campo. Então, não só eu formo esses caras, como eu separo eles. E aí eu diminuo a probabilidade deles se recombinarem imediatamente, tá? De, tipo, quebrar e já voltar a ligação. E aí o que aconteceu? Um campo muito energético formou, olha só, tá? Se eu tinha antes uma carga se movimentando, agora eu tenho pelo menos duas cargas se movimentando. No caso aqui, 3, né? Mas, percebam, eu tenho essa carga aqui e essa carga aqui ganhando muita energia por causa do campo agora. E agora eu tenho duas cargas que podem lá quebrar outras ligações e formar 4 cargas. E 4 cargas adquirir energia lá no campo, tá? O campo está intenso, podem colidir e formar 8 cargas. E aí 16 cargas. E aí uma multiplicação exponencial da quantidade de cargas que a gente está vendo, tá? Percebam que mais cargas disponíveis para se movimentar para um campo constante aumenta a corrente. Vou repetir. Foi isso que a gente viu lá naquela equação lá, J igual a blá, 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 que tinha um N, tinha alguma coisa aqui e tinha o campo multiplicando, tá? Mais cargas no mecanismo de deriva, por um aumento da densidade de cargas disponíveis, mesmo que o campo fique constante, se eu aumentar a densidade de cargas livres para se movimentar, aumenta a corrente. E é isso que está acontecendo quando o campo está muito intenso, tá? As partículas tendem a ir produzindo, interagindo entre elas lá e quebrando essas ligações e transformando cargas que estavam fixas na rede em cargas móveis. E aí eu vou paulatinamente aumentando a densidade de cargas móveis para o mesmo campo. Ai, só um segundo que eu vou espirrar. Perdão, pessoal. Paulatinamente, eu vou transformando cargas que estavam fixas na rede em cargas móveis para a mesma intensidade de campo. Eu estou mantendo o campo constante, tá? O único requisito aqui é que o campo esteja razoavelmente alto. E aí eu vou aumentando a corrente, porque eu tenho mais cargas disponíveis. Tudo bem? Como é que isso vai se traduzir
Tá? Como é que isso aqui vai se traduzir naquela característica tensão corrente do diodo. VD e D. Para o lado dos positivos, para o lado da tensão positiva não muda nada, é o que a gente tinha visto, tá? Ele vira condição exponencial. Para o lado dos negativos, percebam, ó, VD negativo, por isso que eu desenhei assim. Para o lado dos negativos, o que eu estou vendo? O que eu deveria ver, tá? Eu deveria ver uma corrente aqui zero, até o momento onde a tensão externa, junto com o campo interno da barreira, ficam suficientemente intensos para meio que disparar esse mecanismo que a gente vai chamar de avalanche. Como é que funciona uma avalanche? Normalmente, uma montanha, tá? Normalmente é uma coisa que começa pequena, um pouquinho de neve começa a escorrer, a parada vai meio que acumulando, até que vira uma parada gigante. A gente chama isso de bola de neve, tá? Naquela imagem de que, tipo, a avalanche, alguma coisa que começou a escorrer assim, tipo, e aí cresceu porque foi movimentando toda a neve ali. Aí vira uma parada gigantesca, tá? Rapidamente vira uma parada gigantesca. Esse efeito aqui a gente chama de efeito avalanche, tá? Vai ter alguma determinada tensão. Todos os diodos vão ter alguma determinada tensão, que eu vou chamar de tensão de breakdown, tensão de ruptura, a partir do qual ele começa a conduzir em situação de polarização reversa, tá? Todo o diodo vai ter uma tensão de ruptura, a partir do qual dispara esse efeito aí. Essa tensão, tá? Ao contrário da tensão VD aqui, ó, tá? Que basicamente só depende de qual é o material do qual é feito o diodo. Basicamente o VD só depende de qual material é feito o diodo, basicamente, tá? Grosseiramente aproximando. O VB não. O VB depende de um monte de outras coisas. Depende da geometria, depende da temperatura, depende de uma tonelada de outras variáveis. Mas são variáveis que, em particular, como depende da geometria dessa coisa aqui, tá? Como depende da geometria, é alguma coisa que a gente pode mexer na geometria do diodo e escolher de alguma forma, controlar quanto que vai ser esse VB. Tá? Então a gente tem uma certa. A gente que eu digo, o cara que está fabricando diodo, ele tem uma certa liberdade para escolher quanto que vai ser esse VB de cada diodo. E aí ele pode produzir, tá? Diodos muito semelhantes que tem VB de, sei lá, 100 volts, 200 volts, 300 volts, 400 volts. Por exemplo, a linha 1N 40,0X, alguma coisa aqui, outro número, tá? 40,00, 40,01, 02, 03, são diodos de retificação. Cada um deles, a diferença básica deles é que a tensão de ruptura dos diferentes números ali, que entra naquela tracinha ali, a tensão de ruptura é cada vez maior, tá? O primeiro deles, se não me engano, é 100 volts, o 40,00, o 40,01 é 200 volts, tem um de 400, tem um de 500, tem um de 1000 volts, tem um de 800 volts. Basicamente, você escolhe a tensão de ruptura, tá? Por que isso aqui é importante, gente? Perceba, já eu comento de novo lá, porque tem a ver com a fonte de alimentação, tá? Aí eu vou abrir o datasheet, deixa eu zerar aqui. Tem um segundo mecanismo, tá? Um segundo mecanismo de condução nessa situação de polarização reversa, que a gente chama de efeito Zener, tá? Todos os diodos, quando a gente está usando aqui, ó, em situação de ruptura, a gente vai chamar de diodo Zener, tá? A despeito se é efeito avalanche ou se é esse efeito Zener, tá? Efeito Zener é um bicho que eu só consigo explicar propriamente, ele só pode ser explicado propriamente quando você entende um pouco melhor da física, de física quântica, tá? Da física moderna da parada. Porque na física moderna acontece um efeito bastante estranho que a gente chama de tunelamento, que ele não existe um análogo na física clássica, que é basicamente o seguinte, tá? Pensa naquela analogia da montanha-russa. Eu começo com o meu carrinho numa determinada altura aqui, e aí eu jogo ele lá, tá? Ele tem uma determinada energia potencial onde ele começa e ele vai ficar trocando essa energia potencial por energia cinética. Mas vocês estudaram que para um carrinho perfeito, tá? Não tem fricção, não tem atrito, não tem nada, nunca, não perde energia de jeito nenhum.
A máxima altura que ele consegue subir nos obstáculos, tá? É a altura onde ele começou. Então, qualquer obstáculo, qualquer montanhazinha, qualquer coisinha assim que ele precisa superar, tá? Que seja mais baixo do que aquela altura que você soltou o carrinho inicialmente, tá? Ele vai conseguir atravessar. Por outro lado, se tiver uma barreira aqui, ó, mais alta do que a altura inicial que você começou, o carrinho ele vai andar até aqui, ele vai conseguir subir só até essa altura inicial e aí ele vai voltar. Ele não consegue atravessar essa parada, tá? Ele não consegue atravessar sem alguém vir aqui pegar ele e puxar, né? Tem um motor, tem alguma coisa que puxa ele ou empurra ele ali, tá? Mas a montanha-russa é meio que passiva. Você sobe ela até uma altura com um motor, com alguma coisa, e solta o carrinho, tá? Perceba que na física clássica é isso que acontece. Na física quântica é um bicho um pouco mais complicado, tá? Porque na física quântica, as coisas, elas têm um caráter ondulatório também. Elas têm um caráter de partícula, mas elas têm um caráter de ondulatório. Inclusive os elétrons, inclusive as partículas que carregam a carga elétrica, tá? E aí, repara uma coisa. Luz, tá? Repara uma coisa aqui, que é mais ou menos o fenômeno parecido, tá? Luz. Vocês já repararam que às vezes você está passando na frente de um prédio ou na frente de uma janela, e aí, repara só, você está passando aqui na frente de uma janela, vidro, tem você do lado de cá, tem você do lado de cá, e aí quando você olha lá para a janela, você vê o que está lá dentro, sei lá, vou desenhar um cubinho aqui, você vê o cubinho lá dentro da janela, você vê os móveis que tem dentro de um apartamento, você vê o que tem o que tem lá dentro do hall de um prédio, e de um prédio dentro do vidro, mas você também vê, em várias situações, o seu próprio reflexo, tá? Isso quer dizer o seguinte, a luz, ela, repara, ó, saiu aqui, bateu a luz aqui em você, foi até o vidro, uma parte entrou, porque quem está lá dentro vê você do lado de fora, então a luz entra lá dentro, mas a luz, uma parte dela sai daqui, tá? Então repare, luz, na hora que ela muda de meio, tá? Vocês viram isso em eletromagnetismo com mais detalhe, mas toda vez que a radiação eletromagnética ela tá se propagando e ela muda de meio, uma parte da radiação entra no material, vai atravessar, vai entrar no vidro para atravessar isso aqui, para aparecer lá dentro do prédio. Uma parte vai ser refletida, tá? E aí, dependendo do que está acontecendo, de qual tipo de material, quantidade de energia, o ângulo, a parada toda, reflete mais ou menos. Por isso que tem hora que a gente se enxerga melhor do que outras horas, tá? Reflete um pouco mais, um pouco menos. Mas repara, uma parte da potência volta, uma parte da potência atravessa, tá? Na física moderna, acontece exatamente isso aqui com os elétrons, tá? Ele está vindo aqui, encontra uma barreira de potencial. Do outro lado da barreira, tem um potencial menor de energia, então tem um incentivo, tem um estímulo para esse elétron querer ir para o outro lado de lá, para o outro lado, querer atravessar essa barreira, tá? Mas ele tem um nível energético, tem uma barreira potencialmente infinita aqui, ó. Quando você faz a conta com a altura dessa barreira infinita, isso aqui também acontece, tá? Esse cara aqui, na hora que você estuda a propagação dele, você vai perceber que uma parte da energia vai refletir, uma grande parte vai refletir, porque a barreira é muito grande, potencial, mas uma parte da energia vai entrar aqui, tá? Vai entrar. Se essa barreira for suficientemente fina, essa energia do elétron aqui, que entrou na barreira, vai se dissipando, mas se ela for suficientemente fina, a gente vai perceber um pouquinho de energia do lado de cá. Isso é traduzido, tá? Aí, quando você faz a conta toda, isso é traduzido como: existe uma probabilidade do elétron conseguir atravessar uma barreira de potencial, uma barreira energética,
cuja energia é maior do que a energia que ele tem acumulada com ele, tá? Isso quer dizer que seria o mesmo que falar o seguinte: o meu carrinho, na hora que ele sobe aqui, ele vai ter uma probabilidade, pequena que seja, mas ele vai ter uma probabilidade de conseguir atravessar essa barreira, que é uma barreira de potencial maior do que a energia do carrinho, tá vendo aqui? É tipo assim, ó, você joga o carrinho, na maioria das vezes o carrinho volta, mas algumas vezes o carrinho, ele atravessa lá. Tipo assim, ele atravessa de algum jeito, mas magicamente ele atravessa lá, tá? Ele para ali, você transporta ele do outro lado. Acontece uma mágica, tá? É isso que acontece com os elétrons, porque eles não são essa mágica aí, tá? É propagação de radiação. Eles têm um caráter ondulatório, a onda entra ali dentro, e pode ser que você consiga perceber a energia da onda do lado direito, tá? Se você perceber isso, quer dizer que o elétron está do lado de cá e não do lado esquerdo, quando você trata ele como uma partícula de volta. Tudo bem? A energia propagando. Esse efeito a gente chama de tunelamento. Tunelamento. E ele acontece, para ele acontecer, que eu preciso ter, tá? Um lado onde os elétrons têm, as cargas têm uma energia razoavelmente acumulada lá. Eles estão livres, eles estão móveis, eu estou tentando movimentar eles. Eles têm uma tendência a se movimentar para uma outra região menos energética. Tá? Isso acontece naturalmente quando os elétrons querem andar lá dentro da junção. Tá? E quando tem uma barreira de potencial separando essas duas coisas, mas essa barreira é fina. Tá? E aí, voltando lá na junção, na hora que a gente está, repara aqui, tá? Na hora que a gente está conduzindo, na hora que a gente está nessa situação de polarização reversa, lá em materiais, o professor vai mostrar a distribuição energética desses elétrons, tá? E aí vocês vão ver um gráfico, alguma coisa assim, ó. Tem uma camada que a gente chama de camada de condução, tem uma outra camada que a gente chama de camada de valência. Do lado de embaixo são as cargas que estão com pouca energia, elas estão fixas. Na parte de cima representa as cargas que estão móveis, elas têm bastante energia para conseguir se movimentar, tá, no material. E aí repara uma coisa aqui, no meio delas tem uma barreira de energia, nesse caso aqui, uma barreira de energia razoavelmente fina. E não só isso, o professor de materiais lá vai fazer essa conta, tá? A partir do momento que a gente pega a tensão VD e torna ela mais negativa, tá? Essa lado da barreira aqui sobe, esse lado da barreira aqui abaixa. Se aumenta a diferença energética entre esses dois lados aqui, tá? Por isso que os elétrons querem, de toda forma, tentar ir de um lado para o outro. Se aumenta essa barreira do lado de cá. E aí o que o elétron está vendo? Tá? Um elétron que está aqui, ó, na camada de condução, de um lado, ele está vendo ele está numa situação de muita energia, vamos chamar assim. Tá? Ele está livre para se movimentar. E ele está vendo um outro lugar aqui do lado de cá, ó, de valência, que é participando das ligações da rede cristalina. Ele quer participar das ligações porque isso diminui o balanço energético dele. Então ele quer atravessar essa barreira. E aí ele está vendo uma barreira fina. Vai existir uma probabilidade disso aqui atravessar, dependendo de como é a geometria, de como é que são as tensões que estão aplicadas aqui. Tá? O efeito prático disso, o efeito líquido, é o mesminho do efeito avalanche. Tá? A gente vai ver aqui, ó, VD e D. A gente vai ver a corrente quando esse efeito de tunelamento começa a ficar muito intenso, tá? Começa a probabilidade dele acontecer aumentar muito, a gente está vendo corrente. Ela carga saindo de um lado e indo para o outro. A gente está vendo aumentar a corrente dessa coisa aqui, tá? Vai existir uma tensão, que eu vou chamar aqui também de tensão de ruptura, obrigado, a partir do qual isso aqui acontece, tá? Então, repare, tem dois efeitos fazendo o diodo conduzir em situação de condução reversa, tá? Um deles é o efeito avalanche. O segundo é o efeito que a gente chama de efeito Zener,
tá? São dois efeitos que geram dois fenômenos que geram o mesmo efeito lá no final, tá? Mesmo resultado, tá? Professor, tem como saber quando que é avalanche, quando que é Zener? Normalmente não tem como saber, tá? Normalmente não tem como saber, isso aqui é meramente matemático. O que normalmente se diz, tá? E aí eu lembro de ter ouvido isso na aula de materiais e alguns livros e tal, que é o seguinte, quando esse VB aqui, ó, ele é uma tensão em módulo muito grande, provavelmente é porque isso aqui é prioritariamente efeito avalanche, campo muito intenso. Quando esse VB está mais perto aqui do zero, tensões mais baixas, provavelmente é prioritariamente efeito Zener, mas você nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Só sabe que tem uma tensão a partir do qual essa coisa começa a conduzir, tá? Então vamos lá, tem duas implicações isso. Uma que é útil e a outra que é um defeito, tá? Isso aqui para todos os efeitos é um defeito, tá? Deixa eu mostrar para vocês primeiro como é que a gente usa isso para uma coisa útil. Depois a gente volta no defeito. Repare uma coisa aqui. Se eu tô com um cara aqui, ó, VB, corrente, o meu dispositivo está conduzindo e a curva característica dele é um exponencial também, tá? Eu não vou dar uma equação para vocês, mas é exponencial também para o lado de lá, igual é para o lado de condução direta. Olha no gráfico. Cara, eu posso modelar isso como se fosse o seguinte. Opa, a minha tensão fica constante igual VB. Lembra que o VB é uma tensão negativa, tá? Tensão negativa. Tensão constante igual VB quando eu estou nessa situação aí. Opa, tensão constante igual VB quando essa coisa está negativa, tá? E aí entra o pulo do gato. O cara que está fabricando esse diodo aí, tá? Ele pode escolher o VB. Depende da geometria, depende do material, depende de um monte de coisa, mas principalmente, depende da geometria. Então, dependendo de como ele faz a geometria do dispositivo, ele escolhe, tá? E aí, lá no Moodle também tem lá para vocês um outro datasheet com uma tabela, tem um datasheet de uma família de diodos Zener, e aí você vai olhar lá, pô, tem diodo Zener de 1 volt, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, uma tonelada, assim, ó, de tensões para você escolher, tá? O VB ali desse cara. Tudo bem? A tensão de breakdown. Lá no datasheet eu acho que ele chama de VZ, tensão Zener. É uma coisa, tá? Opa, então quer dizer que eu posso escolher esse VB, ao contrário do VD-ON, que é meio fixo, tá? Eu não tenho muita escolha. Tipo, todos eles são, tipo, tudo igual. O VB, não, eu posso ir lá escolher onde eu tenho um VB específico que eu tô querendo, tá? Isso quer dizer que eu posso usar ele para fazer uma referência de tensão. Porque olha só o negócio aqui. Repara uma coisa. Se eu pegar um diodo, a gente representa o diodo Zener assim, tá? Se eu pegar esse cara aqui, tá? Vou conectar um lado no 0 volts e eu fizer ele conduzir de maneira reversa, tá vendo? Colocar ele nessa situação aqui, ó, de ruptura. Se ele estiver conduzindo aqui, a tensão que vai aparecer em cima dele aqui, que eu vou chamar de VD, tá? A tensão que vai aparecer em cima dele aqui, ó, vamos seguir a convenção da parada, tá? O VD aqui. Esse cara vai se comportar como se fosse, ó, mais, menos, na direção do VD, menos VB. Vai se comportar como uma fonte de tensão constante. Quanto que é o valor dessa fonte? Menos VB. VB é, ou VB só, tá? Você pode pensar assim, VB é o número negativo, o valor vai ser VB, o valor daquela fonte. No datasheet, o VB aparece como número positivo, tá? Ele aparece em módulo. E aí eu escrevo aqui menos VB, tá? Porque é para você poder ler direto no datasheet, pegar o número e plugar aqui, e aí vai ficar, sei lá no datasheet tá assim, 1.8 volts. Você pega esse aqui, menos 1.8 e bota aqui no lugar dessa fonte aqui, tá? A polaridade da fonte, exatamente a mesma polaridade que a gente estava fazendo antes, tá? Seguindo o VD. Cuidado, que vai ficar uma tensão negativa. Tudo bem? Se quiser inverter essa polaridade, beleza, ajusta o sinal. Não tem problema nenhum. Só que, do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Aqui, eu tenho uma tensão constante, mas potencialmente eu tenho uma corrente muito grande. Eu preciso de algum mecanismo para limitar essa corrente. Exatamente o mesmo problema do LED, tá? Isso quer dizer que
para ligar esse cara, para produzir a tensão dele, uma tensão de referência, a gente normalmente usa um circuitinho que é assim, ó. Bota aqui uma tensão VDD, escolhe um valor de um resistor, esse cara que eu vou chamar de Vout, polariza esse cara, tá, com um resistor. Polariza esse cara com resistor. Como é que eu escolho o valor do resistor? Vamos lá, ó. O Vout será, tá? O Vout será a tensão de ruptura, a tensão em cima do resistor, a tensão que o resistor está vendo é VDD, menos a tensão de ruptura, que eu escolho, que eu sei, porque eu escolho o LED, ou eu escolho o diodo Zener, que tem um VB específico, você vai lá e escolhe quanto que você quer, escolhendo qual é o dispositivo que você bota aqui. Lei de Kirchhoff das correntes fala para mim que essa corrente é igual a essa corrente, tá? Repare que a corrente de condução reversa, lá no diodo, tá? IR é igual a ID. IR é igual a ID. Quanto que tem que ser o ID? O ID você vai lá no datasheet do diodo e lê. Ele fala para você, ó, a corrente que você precisa botar aqui é 1 mA, 10 mA. Ele fala para você no datasheet. Já vou abrir esses datasheets aqui para a gente dar uma olhada, tá? Mas ele fala para você quanto você quer. E aí reparem que o ID vai ser igual a VDD menos VB dividido por R. Você sabe quanto que tem que ser o ID porque você leu no datasheet. Você sabe quanto que é o VB porque você escolheu o Zener, você vai lá e lê no datasheet. Você sabe quanto que é o VDD porque você que escolheu o VDD. Você que está projetando o circuito, você bota a tensão que você quiser ali. Você vai lá e calcula quanto é que tem que ser esse R. Beleza? E aí repare que isso aqui vira como se fosse uma fonte de tensão aproximadamente constante. Tá? A gente vai ver que não é exatamente constante, porque olha só o negócio aqui. E aí esse aqui é o problema que a gente vai querer melhorar em algum momento, tá? Eu estou considerando que a corrente está saindo aqui é zero. Estou considerando que essa corrente está saindo aqui é zero. Se essa corrente aqui não for zero, se essa corrente tiver uma carga conectada do lado de cá, eu estou, tirando corrente por aqui, tá? Nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, o diodo, ele é ideal, ele mantém a tensão fixa. Só que no mundo real não é assim que funciona, não. Tá? No mundo real, essa coisa aqui, ó, é exponencial. É uma curva exponencial. Quando você mexe na corrente, altera a tensão. Tá? Quando você mexe na corrente, altera a tensão. Então, quando você mexe na corrente, repare que a corrente está descendo aqui, ela será, né? Ó, essa corrente vai ser igual a essa mais essa. Se a corrente que está indo para o lado direito aumentou, a corrente que está indo para o lado esquerdo, está indo para baixo pelo diodo, tem que diminuir. Então, quanto mais corrente eu vejo passando lá para fora, tá? Menos corrente eu vejo passando pelo diodo. Tudo bem? Se eu estou tirando do circuito, tem considerando uma corrente fixa, tá? E por que eu estou considerando corrente fixa? Porque essa tensão ela é aproximadamente constante, essa tensão é constante, essa corrente é aproximadamente constante. O diodo tenta manter a tensão constante. Então, a tensão que esse resistor aí está vendo é mais ou menos constante, e essa corrente aqui vermelha é aproximadamente constante. Aproximadamente, tá? Ô, chatice. Isso quer dizer que quanto mais corrente for pro lado do verdinho, menos corrente vai para o lado do amarelo. Então, repare que a corrente, quanto mais corrente eu tiro aqui para uma carga, menos corrente tem pro diodo. Só que o diodo é exponencial de alguma coisa. Tá? Exponencial de alguma coisa, você vai ver menos tensão. Menos corrente, você vai ver menos tensão. Então, a tensão não tende a balançar quando seguir a corrente, tá? É um negócio logarítmico. Então, não é assim, você mexe a corrente e, destrói a tensão. Não é isso. Fica mais ou menos constante, tá? É bem razoável aqui. Mas tem vários tipos de carga que você não admite nadinha de variação, tá? E não só isso, você vai ter um limite de corrente que você pode tirar daqui. Tudo bem? A gente vai querer melhorar essa coisa, tá? Deixa aí por enquanto. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nos datasheets aqui. Deixa eu abrir
Só para vocês verem como é que aparece essa parada no... Deixa eu trocar minha tela aqui, só um segundo. Mudou? Então todo mundo vê minha tela aí, a tela do Moodle, gente? Eletrônica. Circuitos com diodos. Professor, enquanto você vai abrindo aí, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. É porque eu queria saber qual que seria a diferença, o benefício, talvez, de usar esse tipo, assim, esse diodo para fazer a fonte de tensão e entre usar isso e usar o divisor de tensão mesmo, seria porque o resistor, ele vai variar mais os valores? Quando eu usaria isso? Quando eu usaria um divisor de tensão? Não entendi. Pergunta de novo, Porque, por exemplo, eu lembro que a gente viu alguma coisa, eu tô até tentando achar aqui agora, de que a gente podia usar o divisor de tensão para entrada no nosso circuito de uma tensão determinada que a gente quer que entre no nosso circuito. Mas a gente também pode escolher essa tensão que vai entrar, esse Vout, nesse caso, com o uso desse diodo e desse efeito que você acabou de explicar para a gente. Qual seria o benefício de usar isso no lugar de usar um divisor de tensão só com os dois resistores mesmo? Para gerar uma tensão de referência, é isso? Exatamente, é. Tá, olha só a questão aqui. Essa é uma excelente pergunta, tá? Eu vou, inclusive, deixar para elaborar um pouco melhor. Nas notas de aula tem uns gráficos e tal, uma análise gráfica lá, eu vou recomendar que você veja. Mas a questão aqui é o seguinte. Quando você calcula, a grande questão é essa aqui, ó. Eu posso produzir uma tensão Vout específica fazendo o divisor de tensão, escolhendo aqui o valor do R1 e do R2. A gente não tá vendo o... Tá, peraí. Ainda bem que você me avisou, peraí. Agora você tá vendo tudo, né? Agora sim, agora estamos vendo. Beleza. Ó, a gente pode fazer isso, fazer o divisor de tensão, escolhendo o R1, R2, a gente produz uma tensão Vout que a gente quer, tá? A alternativa é essa que eu estou colocando aqui agora, é usar o diodo Zener para produzir uma tensão específica qualquer, tá? Nessa configuração. Repara que é muito parecido. Olha só o que acontece aqui. A grande questão é o seguinte, o que acontece quando tem um efeito de carregamento? Porque quando a gente calcula o divisor de tensão, a gente considera que essa corrente aqui é zero. E aí o Vout vai ser VIN, né? Sei lá, VDD, vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quando aquela corrente é zero, tá? Mas quando essa corrente não é zero, olha só o que acontece aqui, ó. Se tiver uma corrente de saída aqui, tá? Repare que essa corrente vai ser igual a essa mais essa. Então eu tenho o seguinte, lei de Kirchhoff das correntes, tá? VDD menos Vout dividido por R1 vai ser igual a Vout menos 0 dividido por R2 mais Vout. Vai aparecer isso aqui. E aí eu quero isolar o Vout, tá? Vou ficar com Vout dividido... vai ficar 1 sobre R2. Estou com esse cara aqui. Estou passando esse cara para o lado de cá, então vai ficar mais 1 sobre R1 igual a... Do lado de cá eu tenho, ó, VDD dividido por R1 menos Vout, que passou para o lado esquerdo lá, tá? E aí eu vou ficar com Vout igual a... Lembra que isso aqui você pode escrever como sendo, né? Deixa eu melhorar. Aqui, ó. Esse termo aqui você pode reescrever como sendo R1 mais R2 dividido por R1, R2, tá? Multiplica em cima e embaixo nesse aqui, ó, por R1, aqui fica R1, aqui R2, aqui R2, somos 2. Então você pode reescrever dessa forma, tá? E aí, passa aquela parada lá pro lado de lá multiplicando, vai ficar assim, né? R1, R2, R1 mais R2, VDD dividido por R1 menos Vout. Então, repara aqui o negócio.
Esse termo aqui, multiplicando por essa constante, é o que tinha antes, tá? É o resultado que a gente está acostumado, quando a corrente é zero. Só que olha só um negócio. Quando você puxa a corrente, tá? A tensão de saída cai proporcionalmente ao tanto de corrente que você está tirando. E repare que tem um ganho aqui, ó. Tá? Tem um ganho. Quanto mais você tira a corrente, basicamente o que essa equação está falando para você é, se você tentar puxar muita corrente aqui, vai cair muita tensão. Tá? É diretamente proporcional. À medida que, ao passo que, né? Nesse outro circuito aqui, essa corrente é igual a essa corrente, mais essa corrente, é a mesma coisa, tá? Só que a tensão de saída, olha o que está acontecendo. Na hora que a gente fizer a parada, vai ficar alguma coisa assim, tá? VDD menos Vout dividido por R, vou chamar aqui de R1, dividido por R1, vai ser igual a. Vai ser igual a. A corrente que está passando no diodo. A corrente que está passando no diodo é exponencial de VD. Vou chamar assim, tá? Aproximadamente, tá? Tem umas constantes aí que tem que colocar aí. Mas é exponencial de VD. Não é uma relação linear que tem que nem aqui, ó. É exponencial, tá? Menos Iout. Na hora que você resolver essa parada, repara que essa equação aqui é bem mais chata de resolver, tá? Você quer isolar o Vout, né? Porque o VD que você tá vendo aqui, ó, é o Vout. É menos Vout, tá? É o VD que tá plugado aqui dentro. O Vout está dentro da exponencial. Então, quando você tenta isolar essa parada aí, você vai ver que vai ficar alguma coisa assim. Vout é igual a log de alguma coisa. Ln de alguma coisa, tá? Isso quer dizer que essa parada aqui é proporcional ao log do Iout. E o log é uma parada que funciona assim, né? Ó, bom, tá? O log é uma parada assim. Você aumenta a entrada, mas a saída não muda muito. Você mexe na corrente, o Iout está aqui, dentro do log, a tensão Vout vai aparecer alguma coisa assim. Isso quer dizer o seguinte, você mexe na corrente, você tenta puxar mais corrente, e a tua tensão não cai linearmente, como acontecia antes. Ela cai logarítmica, ela cai mais devagar. Tá? Ela está comprimida. Ou seja, esse circuito aqui com o diodo Zener, tá? Ele é mais tolerante a você puxar correntes para cá. Quer dizer o seguinte, você coloca uma carga e essa carga vai pedir mais ou menos corrente, depende do que a carga quer, tá? Mas a tensão que a carga está vendo, se ela mudar a quantidade de corrente que ela está puxando, ela não muda muito a tensão que ela está vendo. Ao contrário que, do lado de cá, ó, você mudar a corrente que você está puxando, muda muito a tensão. Cai muito ou levanta muito a tensão. Esse circuito de cima é muito sensível a essa corrente de saída. O circuito de baixo é muito menos sensível à corrente de saída. Por isso que a gente usa ele para produzir tensões de referência. Quando a gente quer uma tensão bem certinha, fixa, tá? A gente começa por aqui. Repare que isso aqui ainda normalmente que a gente quer melhorar ainda esse fenômeno, tá? Isso aqui já é para várias situações. Você vai lá, mete o diodo Zener, já é o suficiente para você, uma tensão de referência, tá? Bom, em especial se você estiver tirando pouca corrente aqui, tá? Mesmo que ela varie, se estiver tirando pouca corrente, já é suficiente, normalmente, tá? Quando você quer tirar muita corrente aqui, por exemplo, numa fonte de alimentação, tá? Aí a gente quer pegar esse cara aqui e aumentar a capacidade de corrente, que a gente vai ver como é que a gente faz com os transistores, tá? Como é que faz, entre aspas, multiplicar essa capacidade de corrente de um circuito. Tudo bem? Mas esse é o motivo pelo qual a gente faz a coisa com o diodo Zener. Vocês estão vendo minha tela toda ainda, né? Isso aqui tá lá no Moodle para vocês, tá? Para servir como exemplo. Do lado direito, olha esse aqui, ó, do lado direito. É um datasheet de uma família de LEDs, diodo que solta luz, tá? Então perceba, repara aqui. Cadê minha caneta? Cadê a caneta? Tá, escreveu, beleza. Desenho de vermelho. Repara aqui, ó, que no final das contas essa informação que você precisa para projetar o LED. Você precisa saber quanto que é a queda de tensão nele, quanto que é a corrente que você precisa colocar nele. Olha lá, para um LED, sei lá, um LED qualquer aqui, ó, dessa família aqui do vermelho, tá? Tem vários modelos
que são vários formatos diferentes da caixinha onde ele está colocado, tá, basicamente, tá? Mas é essencialmente o mesmo LED lá dentro, tá? Olha lá, o que você quer olhar aqui é isso aqui, ó. Quanto que é a corrente que você precisa colocar? No caso aqui ele está falando, ó, 10 miliamperes, tá? 10 miliamperes. Quanto que é a queda de tensão nele para 10 miliamperes? 2 volts. No caso aqui desse LED vermelho. Você precisa botar lá a queda VD1 dele, 2 volts. Quanto que é a corrente que você precisa colocar nele? 10 miliamperes. Você vai lá e projeta a parada. É a informação que você precisa. Para o LED amarelo, ó, repara aqui, ó, o amarelo, tá? A corrente, normalmente é nessa faixa aí também, de 10 mil, isso aqui, muda um pouquinho o VD1 deles, tá? Percebam isso, tudo bem? O LED verde, tá? Normalmente aqui também, ó, normalmente é projetado para mais ou menos a mesma corrente. O VD1 deles, 2.4 volts. Todos mais ou menos nessa faixa que eu falei para vocês, tá? Esses aqui, são tipicamente valores de LEDs de baixa intensidade, baixo brilho. Tem LEDs que a gente chama de alto brilho, tá? Esses de alto brilho, a corrente que você vai botar aqui é bem maior. 500 miliamperes, 1 ampere, bem maior. Aí você vai lá e lê que são esses LEDs que usa para iluminação mesmo, tá? Lâmpada, lanterna e tal. Aí você vai lá e vê no datasheet, mas basicamente o que você precisa fazer é pegar a mesma informação. Quanto que é a corrente que eu preciso colocar para acender com um determinado brilho, quanto que é a tensão que ele vai colocar lá no VD1, quanto que é essa queda de tensão em cima dele. Você pega essas informações e calcula o circuito, tá? No caso do Zener, esse aqui é um exemplo de uma família de diodos Zener. É o datasheet de vários diodos, tá? Normalmente aparece assim, ó, uma tabela grandona com vários caras diferentes. Cadê o desenho? Com vários caras diferentes, tá? Com vários caras diferentes aqui. Esse aqui é o número que você usa para ir lá e comprar no distribuidor. Ele fala para você, opa, eu quero fazer um circuito cuja tensão de saída é 3.3 volts. Eu tenho aqui, ó, escolho esse diodo, 3.3 volts. Quanto que é a corrente que eu preciso botar lá nele, tá? Quanto que é a corrente que eu preciso botar nele? 1 miliampere, tá? Repare que tem duas correntes marcadas aqui, tá? Perdão, 1 miliampere não, 76 miliamperes, tá? Tem que ir lá e ver as notas lá, falando o que é o IZT1, IZT2, no caso aqui eu meio que já sei de cabeça, tá? Que esse IZT1 é a condição que eu preciso olhar, mas tem uma nota explicativa em algum lugar aí, falando do que é esse IZT1, IZT2. Se não tiver nesse documento, tá? Tem algum outro documento do mesmo fabricante explicando, ó, o que é o IZT1, o que é o IZT2, o que é não sei o que, bababá, parada toda, tá? Mas olha lá, para esse LED aqui, essa corrente. Tem LEDs de várias, nessa família aqui, ó, várias tensões diferentes, tá? Ó, VB diferentes, tudo bem? Até de 3.3 até 100 volts nessa família aqui, tudo bem? Repara uma outra coisa aqui, um último... Cadê eles? Repara esse outro aqui na família, que é uma família de diodos retificadores, tá? Essa família aqui, ó, 4000. São diodos que são feitos para retificar sinais. Eles não são feitos para operar em polarização reversa. Eles são feitos para funcionar em polarização direta, tá? E aí repare que diferentes diodos têm tensão de ruptura diferente, ó, máxima tensão reversa. É a tensão de ruptura que ele está me indicando aqui. Olha lá, ó, 50 volts, 100 volts, 200 volts, 400, 600, 800, 1000. Por que isso aqui é importante? Lá na hora que a gente está usando o retificador de onda completa e de meia onda, eu calculei com vocês quanto que é a máxima tensão reversa que aparece no diodo. No retificador de meia onda, é 2 vezes a tensão de pico. Então, se você estiver trabalhando com a tensão de pico de, sei lá, 200 volts, 300 volts que aparece na tomada aí, 300 e poucos volts, você precisa escolher um cara que tenha uma tensão de ruptura pelo menos acima do dobro da tensão de pico que você está trabalhando, tá? Então, se você for lá e puser, sei lá, esse carinha aqui, ó, vai conduzir reversamente polarizado e vai dar problema. Quando você está com o retificador de onda completa,
a máxima tensão de reversa em cima de cada diodo lá na ponte é a tensão de pico. Então, se você estiver trabalhando com 200 volts, você pode escolher um cara, uma tensão de ruptura um pouco menor, tá? Uma tensão de ruptura um pouco menor, ele é um pouco mais barato, essa é a diferença. Ele é um pouco mais barato, ele é um pouquinho menor fisicamente, tudo bem? Porque senão vai dar problema. Você precisa saber quanto que é a tensão para poder escolher qual cara adequado aqui, ó. Tudo bem? É para isso que a gente calculou essas tensões, essa tensão reversa lá no circuito retificador, o tempo todo, para eu poder saber escolher qual é o adequado aqui, tá? Andando para cá nessa tabela, eles vão ficando mais caros, potencialmente bastante mais caros, tá? Então é para isso que a gente precisa saber essa tensão reversa lá na ponte, lá nos retificadores, para poder saber escolher esses caras aqui. Beleza, gente? O testinho de vocês está aberto aí. Vê se todo mundo encontrou. Alô?